Deus faz diferença entre pecadinho e pecadão? Não faz? Sim, Ele faz. No Quebrando os Biscoitos de hoje, nós vamos falar sobre algo que é muito comum ser falado dentro das nossas igrejas. Porque para Deus não tem diferença entre pecadinho nem pecadão. Mas nós vamos ver pela palavra que essa frase, essa afirmação, infelizmente, ela não é bíblica, mas fica tranquilo, a gente vai chegar num bom lugar. Antes de eu te dar algumas explicações, deixa eu te contextualizar dentro daquilo que eu vou falar. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 20, ali o versículo 5, versículo 6, nós temos um contexto, onde a Bíblia vai falar que vai se encerrar a primeira ressurreição, ou que também é conhecida como ressurreição para a vida. Isso acontece depois que Jesus volta, depois da batalha do Armagedon, nós encontramos esse contexto. A partir desse momento, a Bíblia vai começar a falar. Nós vemos ali, a partir do versículo 11, o julgamento do trono branco. Esse julgamento do trono branco, muitos cristãos se confundem porque acham que vão ser julgados nesse momento. Mas se você for estudar toda a Bíblia, você vai ver que existem vários momentos onde existe ressurreição e julgamento. Mas nesse julgamento em específico, a Bíblia vai dizer que vão ser abertos livros e as pessoas vão ser julgadas por cada uma das suas obras. E dentro desse contexto a gente consegue perceber que vai haver sim diferença de obras, de pecadinho e de pecadão. Você quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos em outros contextos bíblicos também. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 15, Jesus está ensinando, está falando algumas coisas e ele vai dizer, ele fala para aquela geração que estava ouvindo ele fala, olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos os milagres que foram feitos diante de vocês, eles teriam se arrependido. Por isso eu digo que vai ter maior rigor para com vocês do que para com a cidade de Sodoma e Gomorra. O que ele estava dizendo? O rigor ou o juízo por causa do pecado de vocês é maior, ou seja, tem uma diferença entre um pecado e outro. A gente vê também lá no capítulo 11, a partir do versículo 20, a Bíblia diz que Jesus vai começar a increpar contra algumas cidades. Ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tal lugar, se em Tiro e Sidom tivesse sido feitos os milagres que foram feitos diante de vocês, eles teriam se arrependido. Vai ter mais rigor para o juízo de vocês do que o juízo para aquelas pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 23, nós também temos um contexto onde Jesus está dando uma dura nos fariseus. E no versículo 14 ele vai dizer, os fariseus são hipócritas. Ele fala, e por causa disso, vocês vão receber um juízo mais severo. Jesus estava demonstrando em todos esses contextos que há sim uma diferença entre o tipo e o nível de pecado. Só você parar para analisar um pouco. Tem um outro contexto também que Jesus fala sobre aqueles por quem vai vir os escândalos. Ele fala, ai daqueles por quem os escândalos virem, porque seria melhor que tivesse uma pedra amarrada ao seu pescoço, fosse jogado no fundo do mar. Às vezes a gente acha que isso é um pouco poético, né? Mas está se referindo a uma diferença de julgamento entre pecado e pecado. Só você parar para analisar um outro contexto. Imagina um juiz que vai julgar duas pessoas. Uma cometeu uma mentira, uma mentiu, e a outra pessoa matou 5 pessoas. Se o juiz desse a mesma punição para os dois, esse juiz seria justo? É claro que não. Da mesma forma, Deus é justo e o pagamento pelos pecados dos ímpios vai ser tratado de maneira diferente. E nesse julgamento final, julgamento do trono branco, todas as obras vão ser trazidas à tona e vai haver um julgamento diferente para cada tipo de obra. Aliás, um rigor, um juízo diferente de acordo com cada tipo de obra. Então sim, Deus faz diferença entre pecadinho e pecadão. Então dizer que Deus não faz diferença entre pecadinho e pecadão não é bíblico. Essa frase ela não partiu da Bíblia e nem de nenhuma doutrina na Bíblia. Agora, deixa eu te dar uma outra explicação para você ficar um pouco mais tranquilo, ok? É bem certo que Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados e dentro desse contexto, Jesus não coloca assim, não, você tem esse pecado aqui, eu paguei por você. Não, você tem aquele ali, eu não paguei por você. Não, o contexto não é esse. Jesus pagou por todos os pecados. Então, pela graça de Deus, para aqueles que foram salvos, não faz diferença para Deus de pecadinho e pecadão. Jesus te amou, Deus te amou, deu Jesus. E por conta disso você foi livre de todo e qualquer pecado, independente. As pessoas às vezes costumam categorizar, né? E isso de fato é um cuidado que a gente tem que ter, porque esse é o motivo inclusive de muitas vezes ser usada essa frase. A gente não pode fazer diferença, a gente tem que amar todas as pessoas da mesma maneira, porque Deus amou essas pessoas todas da mesma maneira. Agora lembra disso, Deus faz diferença entre pecadinho e pecadão? Faz. Agora, em Cristo Jesus você foi livre de todos os pecados. Então, em Cristo Jesus, não faz a menor diferença se foi pecadinho ou se foi pecadão. O preço está pago e você é livre.